Não entrou ainda? Entrou? Pela aliança? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então o nosso terceiro dia da nossa formação para a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma preocupação que eu estou tendo é se vocês estão realmente conseguindo acompanhar os vídeos de formação ou não. Algumas pessoas que eu tenho encontrado, eu tenho perguntado, eu vejo que algumas dizem, eu assisti, o outro, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. É importante que vocês assistam semanalmente, não deixem passar tanto tempo para daí assistir ou deixar para assistir tudo na última semana antes da consagração ou fazer a consagração sem fazer a formação, tá certo? Então, assim, quem não tiver em dia, busca assistir os vídeos anteriores, né, as duas primeiras formações, para daí assistir esse terceiro. Se você está online agora e não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, a formação 1 e a 2, eu peço que você saia e entre lá no YouTube e assista primeiro as outras formações, porque elas são uma sequência, entende? Então é importante que você acompanhe em sequência as formações, para que você possa tirar um bom proveito desta formação, tá certo? Dito isto, hoje nós trabalhamos um pouco semana passada a respeito dos santos, do início da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e focamos mais na Idade Média. Hoje nós vamos vamos falar um pouquinho de Santa Margarida Maria e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como que essa devoção chegou para ela, tá certo? E para falar a respeito de Santa Margarida Maria, eu acho que é interessante a gente primeiro falar um pouquinho a respeito da Ordem das Visitantinas, a ordem onde ela entrou, onde ela se formou, onde ela viveu, né? A Ordem da Visitação de Santa Maria. Elas são as irmãs que lá estão são chamadas Irmãs Visitandinas. Esta Ordem da Visitação, ela foi fundada por ninguém mais, ninguém menos que São Francisco de Sales e pela Santa Joana de Chantal. É gostoso quando a gente vai falar desse início da devoção do Sagrado Coração de Jesus, porque a gente só fala de grandes nomes, de grandes santos, de pessoas assim que a gente conhece a história delas e pelas quais a gente se encanta realmente. Sobre Santo Francisco de Sales, eu creio que eu não preciso falar a respeito dele, porque é um santo já bastante conhecido. Mas sobre a baronesa de Chantal, Santa Joana de Chantal, eu queria falar um pouquinho a respeito dela, para que vocês conhecessem um pouquinho. Por que é importante eu conhecer a respeito dos fundadores da Ordem da Visitação? Para que eu entenda que atmosfera reinava naquela ordem, para que eu entenda em que berço aconteceu as revelações do Sagrado Coração de Jesus, tá certo? Então, a baronesa de Chantal, ela era filha do presidente do parlamento e ela acabou casando-se com o barão de Chantal e daí ela recebeu esse nome de baronesa de Chantal, por ela ser casada com ele. Essa menina, a Santa Joana de Chantal, ela vai demonstrar uma grande piedade eucarística já desde os mais tenros anos dela.
ela com a idade de 5 anos de idade, ela estava brincando dentro de casa e o pai estava conversando com um protestante. E esse protestante falava para o pai da Santa Joana de que a coisa que mais ele gostava na religião protestante era justamente o fato do protestante não crer na presença real de Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Ela está lá sentadinha, escutando isso, e ela se levanta, então, e chega para o Senhor e diz assim: o Senhor deveria crer na presença de Jesus na Eucaristia, porque se o Senhor não acreditar, o Senhor vai estar chamando Jesus de mentiroso. Isso foi o que a menina disse. E aí segue-se uma conversa e esse protestante resolve querer agradar a pequena Joana. Então ele dá umas balinhas para ela. Ela recolhe as balinhas no avental, ela não toca nas balinhas, ela recolhe as balinhas no avental, pega as balinhas e joga lá no fogo. E então ela vai dizer: veja, é assim que queimarão no final do tempo, no fundo do inferno, todas as pessoas, todos os hereges, porque não creem naquilo que nosso Senhor disse. Então, assim, já uma menina de 5 anos que já mostra assim, uma firmeza de fé e uma atitude realmente de defesa daquilo que ela crê. Já São Francisco de Sales, uma das máximas de São Francisco de Sales, está no nosso livro, no Estandarte da Vitória, quem estiver acompanhando, vai estar na página 31. São Francisco de Sales vai dizer assim, ó: a verdade que não é caridosa decorre de uma caridade que não é verdadeira. Entre os exercícios da virtude, devemos preferir aqueles mais conforme ao nosso dever e não aquele que é mais conforme ao nosso gosto. Então a gente já deveria pegar já até esse pensamento de São Francisco de Sales para nós, né? Devotos do Sagrado Coração de Jesus, consagrados ao Sagrado Coração de Jesus, futuros consagrados ao Sagrado Coração de Jesus, já pegar essa máxima para nós e então nós preferirmos aquelas virtudes que tenham mais a ver com o nosso dever, com aquilo que nós vamos nos obrigar a partir desta consagração e não aquilo que é mais de acordo com o nosso gosto. Ele vai completar ainda falando que o paciente verdadeiro e servidor de Deus suporta com igual ânimo as tribulações que chegam junto com a ignomia, como aquelas que não são honrosas. Santa Joana de Chantal, ela falava para as religiosas da Visitação que tiverem a felicidade de observar fielmente as regras, poderão de fato ter o título de mulheres evangélicas. Parafraseando Santa Joana de Chantal, eu diria que as consagradas e os consagrados do Sagrado Coração de Jesus, que tiverem a felicidade de observar fielmente as obrigações de consagrados e consagradas ao Sagrado Coração de Jesus, poderão realmente ter o título de apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. Porque não tem como eu ser uma apóstola do Coração de Jesus se eu não observar aquilo que me é imposto em função desta minha consagração. Ela ainda vai completar dizendo assim, que aquelas que observam a regra serão mais particularmente parecidas, neste último século, mais parecidas com o coração de Jesus. São nelas que vão se ver ainda mais as virtudes que são caras ao Sagrado Coração de Jesus. Então, em nós, consagrados do Sagrado Coração de Jesus, tem que, assim, aparecer as virtudes do coração de Jesus. Ele tem que aparecer e aparecer muito, tem que brilhar em nós. Lembra que no encontro anterior eu falei da troca de corações. Então, essa troca de corações tem que efetivamente acontecer no consagrado ao Sagrado Coração de Jesus.
Mas você não deve desanimar. Não desanime por conta dos seus vícios, por conta dos seus pecados, por conta das suas dificuldades, entende? Alguns vão andar a passos mais largos, vão alcançar as virtudes a passos mais largos. Outros vão ser mais lentos, mas todos nós, consagrados do Sagrado Coração de Jesus, devotos do seu coração, vamos alcançar as virtudes do coração de Jesus. Tudo vai depender de nós realmente nos aplicarmos. Se para aquelas que entravam na casa da visitação, na obra, aquelas que se consagravam lá e entravam, como Santa Margarida Maria entrou, aquelas que entravam, elas tinham as religiosas da visitação, agora me veio o nome. Se as religiosas da visitação Santa Joana de Chantal dizia que elas alcançariam a partir da observância da regra da casa, nós vamos alcançar a partir da observação daquilo que é obrigação nossa na vivência da nossa consagração. Entende? Então é isso que nós temos que nos aplicar. Aí sim, a vivência dessa consagração, a vivência dessa devoção vai nos levar à santidade. Porque lembra que no primeira formação eu falei para vocês o quê? Que eu me consagro para quê? Para me separar para Deus. Eu me consagro para fazer dessa consagração meu caminho de santidade. Se for diferente disso, a minha consagração é falsa, é fajuta. Entende? Então, melhor nem consagrar. Ou eu me consagro pelos motivos certos, com desejo de santidade, de me tornar separada para Deus, e aí eu vou viver todas as obrigações, né, com profundidade, dando sempre o meu melhor, para alcançar essa troca de coração, para resplandecer em mim as virtudes de Cristo, ou então é melhor eu nem fazer essa consagração. Então eu tenho que ter bastante consciência disso, tá certo? Santa Joana de Chantal vai dizer assim, ó, por assim dizer, a base e o fundamento da sua ordem lhe dão este privilégio particular e esta graça incomparável de portar o título de filhas do coração de Jesus. Então, pegando o contexto todo, né, ela vai dizer que elas precisam viver com fidelidade à regra, certo? Para que o coração de Jesus viva nelas, para adquirir as virtudes do coração de Jesus. E em adquirindo as virtudes do coração de Jesus, elas poderiam portar o título de filhas do coração de Jesus. Olha que coisa mais bela, entende? E isto se aplica a nós, porque, claro, ela não poderia falar disto para nós naquela época, porque naquela época não existia ainda essa devoção ao alcance dos fiéis leigos do jeito que tem hoje. Não existia nada compilado de como que tu iria viver. Mas hoje existe, né? Hoje já existe, tem a revelação para Santa Margarida Maria, e depois disso surgiram várias associações privadas de fiéis que buscam viver essa espiritualidade como meio de chegar à santidade, tá certo? E é esse o nosso objetivo com essa formação toda que nós estamos fazendo. Dito isto, falando assim, né, esse pouquinho a respeito de como era a ordem da visitação e de São Francisco de Sales e de Santa Joana de Chantal, vamos conversar a respeito de Santa Margarida Maria. Como que Santa Margarida Maria chegou a essa congregação? Né? Vamos colocar aqui, porque fugiu o nome. Porque não é um mosteiro, então é uma congregação, não é? Ver aqui, vou voltar aqui porque eu tenho aqui ordem, eles chamam aqui de ordem da visitação de Santa Maria, as visitandinas, tá certo? Como que ela chegou até lá? Bom, primeiro cabe, né, eu falar o quê? Que Santa Margarida Maria, assim, a exemplo de Santa Joana de Chantal, ela tinha horror ao pecado desde pequenininha. E ela vai manifestar isso ainda mais cedo, já a partir dos 3 anos de idade, Santa Margarida Maria já demonstra o horror que ela tem ao pecado. O menor pecado, aquilo que desagrada a Deus, ela já se recusa a fazer, tá certo? Então, assim, já nasce, né, separada realmente por Deus e também por uma atmosfera diferente que reinava nesta época, né? O mundo, nessa época, é muito diferente do mundo nos dias de hoje.
Também a gente tem que levar isso em consideração. Mas acontece que Santa Margarida Maria, como era um costume da época, quando ela está com a idade próxima ali dos 7 anos de idade, ela vai viver no castelo da madrinha dela. Ela se muda para lá e lá, assim, tem um clima bem austero, mas um clima de muita harmonia, tranquilidade, sabe? E ela vai viver lá. Lá nesse castelo haviam 2 senhoras que cuidavam das crianças. Uma muito boazinha, muito queridinha, e a outra muito dura, muito severa. Adivinha qual Santa Margarida Maria escolheu para cuidar dela? A ruim, a braba, entende? Só que o que acontece? Mais tarde vai se verificar que aquela que era boazinha, ela era uma mulher assim que pecava muito, tá certo? E já a outra não, a outra que era dura, severa, era rígida. Então já era como que uma proteção de Deus para a própria Margarida Maria quando colocou no seu coração de gostar mais daquela que era mais rígida e que foi a que acabou tomando mais cuidado da sua formação. Lá, então, ela recebeu uma educação, né, para se casar, que era isso que acontecia. Toda a formação da moça era dada, no caso, nesse castelo, né, essa mulher que ia educando ela, lá naquele lugar. Mas acontece que em 1655, a madrinha dela faleceu e no mesmo ano faleceu o seu pai. E Margarida, então, retornou para sua casa. Ao retornar para sua casa, a vida financeira da mãe não era muito boa. O pai não tinha deixado as economias muito bem organizadas. Também, como costume da época, a mãe colocou aos cuidados do tio toda a administração da casa, toda a administração dos bens, para que, né, pudesse continuar a vida, né? E o tio, então, vai cuidar, e ele é uma pessoa assim, né, um punhadinho de farinha não caía da mão dele não, sabe? Rígido, muito rígido, e elas passam a viver um período assim muito difícil, de muitas provas. A Santa Margarida, muitas vezes, ela tem que mendigar na rua para poder comer, porque o tio não liberava nada. Então, eles passam um período muito difícil. Mas ela, com aquele horror ao pecado que ela tinha, e a mãe dela também era uma mulher religiosa, assim, religiosa no sentido não de pertencer a alguma ordem, mas, né, do espírito dela, elas sequer murmuravam uma com a outra. Olha a vida de santidade, porque a gente reclama de tudo. Elas não reclamavam da situação, entende? Eles passavam aquilo tudo com silêncio, com tranquilidade. Santa Margarida Maria, ela foi enviada durante um período da vida dela para as Clarissas, e ela morou junto com as Clarissas durante um bom tempo. Só que lá ela contraiu uma doença muito grave, e por contrair essa doença grave, ela teve que retornar à casa da mãe, no caso dos pais. E aí ela ficou lá, suportou durante muito tempo, muito sofrimento, e depois, né, isso claro foi superado. Esses sofrimentos que ela ia passando, isso já ia dando já o indício daquilo que ela mais tarde passaria a viver, porque mais tarde Nosso Senhor vai pedir para ela a reparação dos pecados. E para fazer a reparação dos pecados, ela vai ter que fazer muita mortificação, suportar muitos sofrimentos, né? Então era como que a alma dela já fosse sendo preparada por esses sofrimentos que ela foi passando. A doença, a perda da madrinha, a perda do pai, as dificuldades com o tio, a dificuldade financeira. Então tudo isso foi preparando Santa Margarida Maria, foi a pedagogia de Deus na vida dela, né? A ponto de ela chegar, como eu falei, a mendigar o pão para poder comer. Uma coisa que Santa Margarida fazia também, né? Ela tinha um grande amor pelos pobres, então ela não se importava de auxiliar aos pobres, de dar, às vezes, do que ela tinha para os pobres. Era uma coisa que ela fazia com grande
amor com grande carinho, entende? Onde se diz que os exemplos, as palavras movem, os exemplos arrastam, né? Então, ela era uma pessoa que realmente tinha muito em si a caridade e o amor aos pobres. Além da caridade, o amor aos pobres, Santa Margarida Maria tinha, já desde cedo, muito amor à cruz. Ela vai dizer assim, ó, está na página 36, quem estiver acompanhando. Deus me deu tanto amor pela cruz que não posso viver um momento sem sofrer, mas sofrer em silêncio, sem consolação, alívio ou compaixão, e morrer com este soberano de minha alma, sob o peso de todas as espécies de opróbrios, de dores, de humilhações, de esquecimentos e de desprezos. O amor à cruz é uma característica pessoal de Santa Margarida Maria, mas é uma condição indispensável para nós chegarmos à santidade. Se você não ama a sua cruz, você não vai chegar à santidade. Eu preciso amar a minha cruz. Aquilo que é cruz na minha vida, eu preciso amar. Preciso amar. Quanto mais eu amar a minha cruz, mais condições eu tenho de chegar à santidade. Jesus vai dizer em Mateus 16, 24, o que ele vai dizer? Se alguém quer vir após mim, tome a sua, pode escrever aí, ó, você que está acompanhando, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa amar a sua cruz e levar a sua cruz se você quiser chegar à santidade. Quando a família, né, concorda de Santa Margarida realmente daí entrar para um convento, depois que ela se recupera da saúde dela, tem todo um caminho muito longo para chegar aí, tá? Porque quando ela se recupera da doença, ela se recupera por conta de uma promessa feita à Nossa Senhora, daí depois a família quer, o tio quer casar ela tem que renunciar ao casamento, ela esquece um pouco aquela promessa que ela tinha feito para Nossa Senhora, depois ela vai relembrar a promessa, tudo, então tem toda uma história aí bem longa, que nesse livro aqui, do Estandarte da Vitória, não conta, vai contar na biografia dela. Na biografia vai falar dessas coisas. Outro dia a gente, quem sabe, faz um vídeo aí a respeito de Santa Margarida Maria, da biografia da vida dela. Mas depois de todo um trajeto longo, a família, então, por fim, concorda novamente de que ela retorne ao convento, né? Só que a família quer colocar ela nas Irmãs Ursulinas. Aliás, as Irmãs Ursulinas tem aqui em Brasília. Quem não conhece, quiser conhecer, vale a pena, tá? Então, eu queria colocar ela nessa ordem. E ela, então, ela não quer. Por que ela não quer? Porque dentro dessa ordem tem uma prima dela. E ela não queria ir para essa ordem por causa disso, porque tinha a prima dela. Ela queria ir para um outro lugar diferente, entende? Onde ela pudesse realmente ser sozinha e morrer definitivamente para o mundo. Ela vai explicar-se para a prima da seguinte maneira. Está na página 36 também. Veja, se eu entrar no seu convento, terá sido por amor a você. Porém, quero ir para um convento onde não tenha parentes, nem conhecidas, para ser religiosa por amor a Deus. Ela realmente tinha o desejo de deixar tudo para trás. Então, assim, acho que a gente consegue com isso aí ter uma ideia de quem foi Santa Margarida Maria, quem foi a ordem para onde ela entrou, né, qual os santos que deram fundamento, estiveram junto com elas, para dar, com isso, assim, dar um maior valor às revelações privadas que ela recebeu, inicialmente de Nosso Senhor, as alocuções que ela teve com ele, as visões que ela teve dele. Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida, mas quem foi Santa Margarida? Nunca ouvi falar. Você vai ver, uma pessoa que foi chamada por Deus já desde a mais tenra idade, chamada para o seu serviço, preparada para ser a grande apóstola, né, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria, ela recebeu graças místicas extraordinárias desde muito cedo, e essas graças que ela tinha recebido desde criança, elas foram só aumentando na vida adulta dela.
Dentro da vida adulta dela, né, daquilo que a gente vai destacar nessa formação, porque ela é muito breve, né, são apenas aí cinco áudios, aí, 5 encontros de 1 hora, basicamente. Então, nós vamos entrar já direto nas 4 grandes revelações que ela teve de Nosso Senhor. Você pode aprofundar isso na hora que você quiser. Se você colocar em qualquer mecanismo de pesquisa na internet as 4 grandes revelações da Santa Margarida Maria, vai ter vários links onde você pode abrir e aprofundar. Se você tiver o livro Estandarte da Vitória, começa a partir da página 39. Eu não vou falar aqui tudo que está escrito, eu vou dar umas pinceladas e você pode aprofundar na medida que você desejar, tá certo? A primeira grande revelação que Santa Margarida teve, diz aqui na página 39, foi na manhã do dia 27 de dezembro de 1673 e indica a intensidade do desejo divino de salvar os homens pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, olhe bem, você não é chamado apenas a fazer a sua consagração, você é chamado a ser um apóstolo também dessa devoção. Você é chamado a também divulgar essa devoção. Por quê? Eu digo isso a partir só dessa primeira frase. Eu digo isso porque se Deus tem o desejo de salvar almas a partir da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e Deus faz essa revelação a Santa Margarida Maria, né, uma alma que foi preparada para isso, e isso chega ao ouvido meu, da Luísa, a Luísa tem por obrigação espalhar essa notícia, porque a partir do momento que a Luísa se apaixona pelo coração de Jesus, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer agradar o coração de Jesus, como Margarida quis. E aí eu vou querer o quê? Eu vou querer difundir essa devoção. Para mim, é algo muito natural nisso, tá certo? E aí você que está acompanhando, e você vai acompanhando, e você também vai se apaixonando por essa devoção, o que vai acontecer com você? Você também vai se tornar um devoto, você vai se tornar também um propagador dessa devoção. Isso para mim é uma coisa muito natural. Então, a primeira grande devoção, eis como a Santa Margarida vai relatar a primeira grande devoção, primeira grande revelação. Uma vez estava eu diante do Santíssimo Sacramento, encontrava-me toda tomada pela presença divina. Descobriu-me os segredos do seu coração. Ele me descobriu as maravilhas do seu amor e os segredos inexplicáveis de seu sagrado coração, mas de uma maneira tão efetiva e sensível que não me deixou lugar a dúvidas, por causa dos efeitos que esta graça produziu em mim, que sempre temo, entretanto, enganar-me em tudo isso que eu digo acontecer comigo. Jesus então vai dizer para ela, eu te escolhi como um abismo de indignidade. Então, eu fui escolhida como abismo de indignidade. Você foi escolhido para essa devoção como abismo de indignidade. Então, tem gente que diz assim, eu não sou digna de fazer essa consagração. E não é mesmo. Ninguém é digno de consagrar-se ao Sagrado Coração de Jesus. Olhe bem, se Santa Margarida Maria era um abismo de indignidade, imagine você e eu. Somos muito mais indignos do que ela. Entende? E nós somos mais indignos que ela, mais direito ainda nós temos a essa consagração. Tá me entendendo? Se Deus escolheu ela como abismo de indignidade, e nós somos mais indignos ainda, então mais direito ainda nós temos de fazer essa consagração. Por isso que ninguém fica de fora. Eis como me parece que a coisa se passou. Ele me disse, meu coração divino é tão apaixonado de amor pelos homens, e por ti em particular, que não mais me podendo conter em mim, em si, as chamas de sua caridade ardente, é preciso que elas se difundam por teu intermédio, e que ele se manifeste aos homens para os enriquecer de seus tesouros preciosos, que eu aqui te manifesto, e que contém as graças santificantes e salutares necessárias para os retirar do abismo de perdição. Eu te escolhi como um abismo de indignidade e de ignorância para a execução desse grande desígnio, a fim de que tudo seja feito por mim. Eu queria
tá? Assim, ao vivo, com todo mundo aqui assim, na minha frente, né? Quem está ouvindo agora, quem vai assistir depois, mais tarde, pelo YouTube. Queria estar junto, queria pegar só isso aqui, escrever, e a gente ficar lendo. E tomando posse só disso aqui que o Senhor falou. Tá entendendo? Porque basta isso aqui. Porque quando a gente chega assim, Deus escolheu Santa Margarida, foi Santa Margarida que foi escolhida para fazer a difusão da devoção. Tá, mas Santa Margarida teve uma vida finita, ela morreu, ela está no céu, certo? Os seus escritos estão aqui. Esse escrito, para chegar na minha mão, foi preciso que o Périx Caplanema escrevesse. Ele se tornou um apóstolo. Para que você chegasse ao conhecimento, foi preciso que eu iniciasse um movimento de espalhar a devoção por obra de Deus. Foi preciso que outros se unissem a mim para fazer essa devoção. Então, hoje tem aí o Fabrício, tem o Leandro, tem a Mila, tem a Cássia, nós temos aí um grupo aí, a Anastácia, temos aí dentro da aliança, quantos já, né? Nós todos juntos temos essa mesma obrigação de espalhar e ir espalhando essa devoção. Você que está chegando novo na consagração, tem a mesma obrigação. Por quê? Porque se Jesus diz que ele é tão apaixonado pelo homem, que não podendo mais, ele pede, é preciso que se difundam por teu intermédio. Então, por intermédio de todo aquele que é consagrado, não é só de Santa Margarida Maria, não. Então, a partir do momento que eu me decido por me consagrar ao Sagrado Coração de Jesus, eu me decido por amor a ele, eu vou querer em tudo agradar a ele. Então, se eu sei que ele disse para Santa Margarida que ele queria que essa devoção alcançasse todos os homens, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a espalhar essa devoção. É fácil, é só você pensar quantas coisas que você faz porque você gosta da sua mãe, aí você faz para agradar ela, quantas pessoas você ajuda, a pessoa manda lá um link para ti e diz assim, convida aí as pessoas para curtir o meu Facebook, não sei o que, tal. O que você faz? Porque você gosta da pessoa, você partilha aquele link dela, não é assim? Então, é a mesma coisa aqui o que Jesus está fazendo. A partir do momento que ele pede isso para ela, certo? Se eu amo a Jesus, eu vou fazer também as mesmas coisas que ele pediu para ela. Ele vai dizer, olha só, que essa devoção contém todas as graças santificantes e salutares necessárias para os retirar do abismo de perdição. Não te engana. Não te engana. Nós estamos num abismo de perdição. Nós até temos uma casca de santinho, mas é só uma casca. Entende? A maioria de nós está sendo arrastado pelo rio de pecado e nem percebe. A maioria de nós saiu da ponte que é Jesus e anda pelo rio de pecado. Isso aí falando um pouquinho, né? Parafraseando um pouquinho de Santa Catarina de Sena, na conversa que ela tem com Deus, né? A maioria de nós anda pelo rio de pecado e não pela ponte que é Jesus. A gente anda muito distante de Jesus. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vivida com intensidade, vivida como ela é para ser vivida, você vai receber através dela todas as graças santificantes que são necessárias para nos tirar do abismo de perdição e nos levar ao encontro definitivo com Jesus, a viver na graça junto com ele. Tá certo? Discípula bem-amada do meu coração. Depois ele me pediu o coração, o qual lhe supliquei que tomasse, e o que ele o fez, colocando no seu, adorável, no qual me fez vê-lo como um pequeno átomo que se consumia nessa fornalha ardente. Lembra que eu falei na formação passada que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve nos levar à troca de corações. Em Santa Margarida, ele fez isso com ela, ele fez a troca efetiva de coração, pegou o coração dela, colocou no lugar dele, e aí ela viu como que o coração dela se conspisse ali dentro do coração de Jesus. Então, a troca efetiva de coração. E é isso que Jesus vai fazer conosco. Ele vai trocar o nosso coração pelo coração dele. Vai acontecer do dia para a noite? Não. Né? Nós não somos Santa Margarida Maria. Nós somos eu e você. Totalmente indigno, totalmente afundado no pecado, totalmente duro de coração, interesseiros. Acho que descreveria muito bem São Luís Montfort, né?
apegado à terra igual a sapo, certo? Exibido igual o pavão. O São Luís ele vai descrever muito bem o que nós somos. Então, é claro que em nós vai demorar um pouco mais para o Nosso Senhor fazer essa troca. Mas, com o passar do tempo, você vai perceber claramente as mudanças que vão acontecer com você na vivência da consagração. Deixa eu terminar de ler isso aqui. Ao retirá-lo, Jesus pega o coração dela, coloca no coração dele para que se consuma na fornalha ardente do coração dele. Aí, ao retirá-lo, como que uma chama viva em forma de coração, ele o colocou no lugar onde havia retirado e me disse. Então, Jesus pega o coração dela, coloca no dele, depois pega o coração e põe de volta no lugar, no peito dela. E aí ele vai dizer: eis aqui, minha bem-amada, uma calção preciosa de meu amor, que contém em teu coração uma pequena fagulha de suas chamas mais vivas, para te servir de coração e te consumir até o último momento. Para mostrar que a grande graça que te faço não é imaginação, e que ela é o fundamento de todas as outras que ainda te darei, embora tenha fechado a chaga do teu lado, a dor ficará para sempre. E se até agora tu não tomaste senão o nome de minha escrava, eu te dou este agora, discípula bem-amada do meu sagrado coração. Discípula bem-amada do meu sagrado coração. Olha que graça seria se um dia disse ouvir isso de Jesus. Discípula bem-amada do meu sagrado coração. Entende? Jesus colocasse a pequena fagulhinha do amor dele dentro do teu coração e que ali fosse incendiando teu coração. E em Santa Margarida Maria, Jesus fez isso fisicamente, não foi misticamente. Porque com a gente, quando a gente se consagra, eu entendo assim, né, a gente recebe espiritualmente, digamos assim, né, uma pequena chama desse amor no nosso coração e nós precisamos ir alimentando ele. Agora, com Santa Margarida, não. Jesus fez isso fisicamente. Ele pegou o coração dela, colocou no coração dele, queimou, deixou uma fagulha e colocou de volta depois o coração no lugar, no peito dela. E para que ela tivesse certeza que não era imaginação, ela sentiria dor no peito, né, o resto da vida dela. Amém? Acha pouco, Fabrício? De jeito nenhum. Acha pouco? O Fabrício está ali quietinho, só escutando, né? Quietinho. Já tá rezando junto, entendeu? Aí eu acho pouco, e você que tá em casa, acha pouco? Não é pouco, não. É sonho, né? É sonho, imaginar. Assim, eu leio, assim, me enche, né? Eu digo, meu Deus do céu, né? Será que um dia, né, a gente vai sentir um pouco realmente disso? Será que um dia o coração da gente realmente vai ser um pouquinho parecido com o coração de Jesus? Será que um dia a gente chega lá? Então, assim, às vezes eu confesso que eu tenho dúvidas, né? Mas aí depois eu fico com ele, rezo com ele, converso com ele, aí eu digo, vai chegar a hora. Né? Antes de eu morrer, ele vai transformar um pouquinho esse meu coração aqui no coração dele. Mas aí a gente vai ver isso quando a gente vê a respeito das 12 promessas, aí a gente vai ver realmente essa parte. A segunda grande revelação que Nosso Senhor vai fazer a Santa Margarida Maria vai estar descrito dessa maneira. Este coração divino me foi apresentado como num trono de chamas, mais radiante que um sol e transparente como um cristal, com sua chaga adorável. Ele estava rodeado de uma coroa de espinhos, que significava as ofensas pelos nossos pecados. Era ainda encimado, em cima dele, uma cruz, que significava que desde os primeiros instantes de sua encarnação, a cruz foi aí plantada e ele foi cheio
desde o começo de todas as amarguras que lhe deviam causar as humilhações, pobrezas, dores, desprezos, sofridos por sua humanidade sagrada durante o curso de sua vida e paixão. Eu acho que eu não tenho nenhum desenho aqui, né, do Sagrado Coração de Jesus. Só a máscara. Então, Jesus mostra, aqui tem o coração de Jesus de Maria, né? Jesus mostra o coração dele, né? Aliás, esse coração aqui não tá certo, tá faltando a cruz, você já percebeu? Falta a cruz, aqui em cima tem que ter uma cruz, para estar da forma como Jesus mostrou para ela. Então, esse símbolo que a gente usa para mostrar o símbolo do coração de Jesus, foi mostrado a Santa Margarida Maria. Foi uma das grandes, foi a segunda grande revelação que ele fez. O coração com a coroa de espinho, as chamas e em cima dele uma cruz. Exatamente, esse aqui que está no bentinho. Ó, não sei se vocês conseguem ver, né? Consegue mostrar ali? Tá dando de ver aí, não? Assim? Assim? Aí tem o desenho certinho, o coração, a coroa de espinho, as chamas e a cruz. Essa está na segunda grande revelação. Ele me fez ver o ardente desejo que tinha de ser amado pelos homens e de retirá-los da vida de perdição em que Satanás precipitava uma grande multidão de almas. Ela vai falar no finalzinho, ela vai falar assim, ó, essa devoção era como que um último esforço que Jesus estava fazendo. Era uma forma que Jesus ia favorecer os homens nos últimos tempos deste século para que eles pudessem ser resgatados. Jesus, com essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele quer tirar os homens do império de Satanás. Então, é uma forma de você vencer a Satanás se dedicando à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque é uma arma na luta contra Satanás. Agora eu não lembro qual é o santo, Santo Afonso Maria de Ligório, acho que é ele. Ele coloca a devoção do Sagrado Coração de Jesus como a primeira de todas as devoções que todos nós deveríamos ter. A terceira grande revelação, nela Nosso Senhor pede, na terceira revelação, é que ele vai pedir o culto de reparação. Então, na primeira revelação, ele vai mostrar o coração dele, na primeira revelação, vai mostrar o coração, vai mostrar o abismo de dignidade que ela é, vai pedir a devoção, vai pedir que ela divulgue, né? Que vai se espalhar através dela. Na segunda revelação, ele mostra o coração, né? Mostra o coração, mostra a coroa de espinho, a chama de amor e a cruz, revelando tudo o que ele passou, a forma como ele ama os homens, a forma como ele quer resgatar os homens, por grande amor que ele tem, a forma de ele expressar através da figura do coração, da forma como ele mostra. Na terceira é que ela vai pedir a reparação dos pecados. Quando eu falei a respeito da devoção, como ela iniciou na Idade Média, eu falei que lá não tinha tanto esse caráter reparador. Lá era um Jesus mais glorioso, triunfante, o coração de Jesus era um coração mais mostrado com esse aspecto. É aqui nas revelações da Santa Margarida Maria que o caráter reparador vai tomar as proporções que ele tem até os dias de hoje, tá certo? Nosso Senhor pede o culto reparador, pede a comunhão frequente, pede a comunhão nas primeiras sextas-feiras e pede a hora santa. Lembra quando eu falei assim, ó, a vivência das práticas da devoção é que vai nos conduzir à santidade? Então, precisa viver isso. O que está na terceira grande revelação precisa ser vivido por todo consagrado do Sagrado Coração de Jesus. O que eu vejo na prática, olha, já vai aí, só em Goiânia, 15 anos divulgando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus
e a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, o que eu vejo na prática é que as pessoas ficam só com essa parte. Eu me consagro e aí eu tenho uma defesa contra Satanás. Ou eu me consagro pela pompa de me consagrar. Usam insígnias das mais variadas, né? Tem os que usam a insígnia, a fita vermelha do apostolado, ou só uma insígnia de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, mas as práticas da devoção não fazem. E as práticas são reveladas aqui na terceira grande revelação. Vou repeti-las. Nosso Senhor pede culto reparador, ou seja, você tem que dar reparação aos pecados cometidos pela humanidade contra o coração de Jesus. A comunhão frequente. O que é uma comunhão frequente? Não é eu comungar só aos domingos. Eu tenho que buscar comungar quanto mais vezes eu puder, melhor. Hoje, você não pode comungar muito, sacramentalmente, porque só está tendo missa aos domingos, certo? Então, você vai buscar fazer sua comunhão dominical, se você está fora do grupo de risco, mas se não, você vai dar aquilo que você pode dar, você vai dar comunhão espiritual. Tem missa sendo transmitida todo dia, em qualquer horário que você ligar o seu computador, o seu celular lá na rede social, você encontra uma missa sendo realizada. Você participa daquela missa, faz a sua comunhão espiritual. Você pode renovar a sua comunhão espiritual várias vezes ao dia, mesmo sem participar da Santa Missa. Entende? Então, é o que temos, é o que nós vamos fazer. Você que está aí, Aparecida de Goiânia, pode ter missa 2 vezes na semana. Então, tem uma missa no meio da semana e tem mais uma no domingo. Quem está em Aparecida de Goiânia está numa posição bem privilegiada, porque tem paróquia fazendo missa na quarta e no domingo, na quinta e no domingo, na sexta e no domingo, no sábado e no domingo, na segunda e no domingo. É só você pesquisar, sendo próximo, você tendo condição de ir, vá, aproveite, vá e comungue. Entende? E se nós tivermos, quando terminar a pandemia, que daí nós temos missas todos os dias, você vai procurar comungar quanto mais vezes você puder, tá certo? Isso é comunhão frequente, tá? Isso que ele não fala comunhão diária, ele fala frequente. Então, né, escapar alguns dias da semana, paciência, mas tem oportunidade, vá. Pode ir 2 vezes, a igreja nos permite comungar 2 vezes ao dia, tá? Não vou dizer para você fazer isso agora no tempo de pandemia, porque você vai uma vez e aí se você for 2 vezes à missa, você pode estar tirando o lugar de um irmão, tá certo? Mas fora do tempo de pandemia, que não tem limitação, você tem condição de ir 2 vezes à missa, vá 2 vezes, comunga uma vez por você e a outra vez você já comunga em reparação ao coração de Jesus. Quanto mais vezes você comungar, melhor. Comungue por quem não comunga, comunga por quem não tem fé, comunga por quem comunga de qualquer jeito, comunga por quem comunga em pecado mortal. Você vai oferecendo essas comunhões. Então, comunhão frequente, tá certo? A comunhão das primeiras sextas-feiras do mês. Cansei de ver devoto do Sagrado Coração de Jesus, que na primeira sexta-feira do mês vai o churrasquinho, e não vai à Santa Missa comungar. Tá certo? Depois a gente fala do churrasquinho na primeira sexta-feira, não vou esquecer não, tá certo? Mas sexta-feira é dia sagrado para um devoto do Sagrado Coração de Jesus. Dia sagrado. Dia que a carne de Cristo foi macerada. Dia de tu meditar da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir na humanidade de Jesus, no coração de Jesus, nas chagas, na via sacra. Entende? Eu sei que a igreja me permite trocar a abstinência de carne por outro alimento, mas na sexta-feira, eu, consagrada do Sagrado Coração de Jesus, vou dar preferência pela abstinência de carne, entende? Honrando a carne do próprio Jesus, que foi tão judiada, tão macerada na Sexta-feira Santa. Tá me entendendo? Então, comunhão frequente, comunhão nas primeiras sextas-feiras. Eu já vou descobrir onde é que tem missa, onde não tem. Agora, tempo de pandemia, quem mora em Goiânia não tem missa, mas eu sei que a Aparecida de Goiânia tem. Eu tenho condição de ir, descubro as paróquias que vão fazer missa na primeira sexta e vou para lá.
né, de arrumar minha vaguinha, fazer minha comunhão na primeira sexta-feira do mês, tá certo? Conversa com o padre aí da tua paróquia para ele fazer, você que mora em Aparecida. E outras cidades, né, aqui do entorno de Goiânia. Comunhão, hora santa na quinta-feira. A hora santa que Nosso Senhor pede para Santa Margarida Maria, ele pede para ela às 11 horas da noite de quinta-feira. O horário privilegiado que ele pede. Então é para ela, das 11 horas, aqui nesse livro não consta, até por onde eu sei, não consta, vai constar na biografia dela, que ele vai pedir para ela que na quinta-feira, sempre na quinta, todas as quintas, não é só na primeira quinta do mês, não, é todas as quintas, que ela deite de bruço, com o rosto por terra, e fique 1 hora desse jeito. 1 hora. Durante essa 1 hora é para ela o quê? Fazer a reparação. 1 hora. 1 hora santa com ele. Passe 1 hora com ele. Entende? Essa hora santa, você não precisa vir fazer na igreja. Você pode fazer na sua casa. A igreja, na sua sabedoria, a igreja como mãe, o que ela fez? Ela estendeu o prazo. Então, você pode fazer essa hora santa na quinta ou na sexta-feira. É muito comum quem faz parte do apostolado da oração se reunir, todas as apóstolas da oração, eles se reúnem normalmente às sextas-feiras, antes da missa, e fazem uma hora santa juntos, tá? A maioria dos lugares é feito assim. Alguns lugares fazem de manhã, outros fazem à tarde, tá certo? Mas Jesus pediu quinta-feira. Independente de ter essa hora santa lá na igreja, muito bonita, normalmente feita pelo padre, normalmente tem bênção do Santíssimo Sacramento nessa hora santa, sempre ela tem um tema para rezar, tudo, é uma coisa, né, mais assim elaborada. Você pode, na sua casa, no seu quarto, tirar 1 hora, e pode e deve. Se você fizer isso, passar 1 hora com Jesus dentro do seu quarto, você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente falando. O quanto aquelas graças de santificação vão aumentar. Deus vai te conceder muito mais, porque Deus vê muito a disposição da alma, entende? Então, se você começa, eu percebo isso, vocês não sabem tanto, eu falo isso, não falo de conhecimento de livro, eu falo isso de ver nos missionários da aliança. Aqueles que se fecham no quarto, fazem a hora santa sozinhos, tá? Eu vejo que eles crescem espiritualmente muito mais rápido do que aqueles que saem e vão fazer até a hora santa lá na igreja, entende? Não é que eu estou dispensando, não precisa fazer na igreja. Faça na igreja, mas faça sozinho também, porque Deus vê o que está oculto. Lá dentro da sua casa, ninguém está vendo, só você e Jesus. E Jesus vai se revelar para você lá na intimidade do seu quarto, você sozinho, porta do quarto fechada, sabe? Se na sua casa costuma, não, em casa não dá, lá em casa tem muito tumulto, isso e aquilo, aquilo outro, o que você faz? Você pega, no meio da noite, você levanta, ó, pé por pé, quietinho, vai para um cantinho lá e faz a sua hora santa, entende? Faz a sua hora santa, lá quietinho, seu momento com Jesus. É importantíssimo. Então é isto que o Senhor pede como prática na terceira grande revelação. Comunicou-lhe que até que ponto ele havia amado os homens, do qual não recebia senão ingratidão e desprezo, e mostrou à santa a necessidade do amor reparador. Entende? Então nós reparamos o amor dos homens, aquele amor que era para Jesus receber, que ele não recebe. Às vezes na sua casa, basta, você não precisa nem ir muito longe, dentro da sua casa. Quantos amam verdadeiramente a Jesus? Entende? E aí você repara esse amor deles, você repara em nome deles, com essa hora santa, recebendo bem a comunhão, comungando na primeira sexta,
você vai fazendo, vai reparando. Ele vai completar, diz assim, ó: o que é mais doloroso, disse-me ele, de que tudo quanto sofri na paixão, se pelo menos retribuíssem o amor que lhes tive, estimaria pouco o que sofri por eles. Mas eles só têm friezas e recusas grosseiras em relação a todo o meu empenho em lhes fazer o bem. (18) Já estou 2 horas falando? Ah, 1 hora, né? É porque eu quero terminar. Então, a gente vai passar aí uns 15 minutinhos, tá? Para a gente poder terminar. A quarta grande revelação ocorre em 1675 e nessa o Senhor vai afirmar para ela assim: tu não podes me ser mais grata do que fazendo o que já tantas vezes te pedi. E aí em seguida ele mostra o coração divino e vai dizer: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Por isso te peço, quarta grande revelação, que a primeira sexta-feira, após a 8ª do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração. É a festa anual. Aqui na quarta revelação, ele pede a festa anual do Sagrado Coração de Jesus, que seria já uma quinta prática da nossa devoção. Então, anualmente tem a festa do Corpus Christi, que é na quinta. Na semana seguinte, na sexta-feira, é a festa anual do Sagrado Coração de Jesus. Normalmente é nessa festa que nós fazemos e renovamos a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Existem algumas outras promessas depois em relação a esta data, que aí depois com o tempo eu vou explicando, tá certo? A grande promessa, além dessas 4 revelações, existe ainda a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. A grande promessa é a seguinte: numa sexta-feira, durante a comunhão, ele me disse: eu prometo, na excessiva misericórdia de meu coração, que seu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem consecutivamente nas 9 primeiras sextas-feiras dos meses a graça da penitência final, não morrendo na minha desgraça e sem receber os sacramentos. Meu coração divino se tornará seu asilo seguro no último momento. Esta é a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Então, meu querido, minha querida, às vezes a pessoa não quer, por algum motivo, fazer a consagração, ou acha que não vai conseguir cumprir bem com as promessas. Então, se não vai cumprir bem com as promessas, né, com aquilo que é obrigação da consagração, melhor realmente não consagrar-se, né? Mas essa grande promessa, ela é para todos, ela é para qualquer pessoa, consagrada ou não consagrada. 9 sextas-feiras consecutivas, 9 primeiras sextas-feiras consecutivas. A pessoa já pega lá, já marca todas, né? Se ela vai começar agora em junho, vai ser junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro de 2021, ela terminaria as 9 primeiras sextas-feiras. Nas 9 primeiras sextas-feiras, ela vai participar da Santa Missa e ela vai comungar na primeira sexta-feira do mês. Ela fazendo isso, Jesus promete que essa pessoa vai ter a graça da penitência final, não vai morrer na sua desgraça sem receber os sacramentos. Isso é uma graça extremamente grande, porque se ele promete que eu vou receber os sacramentos antes de morrer, tá certo? Ele está me prometendo o quê? Que eu vou receber, inclusive, a unção final. E se eu recebo a unção dos enfermos, quando eu estou por morrer, é certeza de céu aquela pessoa, porque ela tem o perdão de todos os pecados. Então é uma graça muito grande. Vocês vão descobrir que fazer as 9 primeiras sextas-feiras não é uma tarefa tão simples. Às vezes você vai tentar 4, 5, 6, 7 vezes, lá pela 9ª vez que você vai conseguir, porque às vezes acontecem imprevistos
que não dá para a gente fechar as 9 primeiras sextas. E aí você tem que começar tudo de novo. Por exemplo, eu fiz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A oitava eu falhei, eu vou ter que começar tudo de novo. Não pode pular, eu vou começar tudo de novo. Até eu conseguir fazer 9 consecutivas. Tá certo? Espero mais uma vez ter sido de valia. Na próxima, a gente vai conversar a respeito das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, mais algumas práticas da devoção, para deixar bem claro. Quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, mande por WhatsApp ou pelo Facebook, que a gente pode daí estar respondendo e tirando as dúvidas. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que viva Jesus nos nossos corações.